Sobre quais são os sinais de autismo em bebês e como reconhecê-los, tá? Meu nome é Luísa Nascimento e eu e minhas esposa estamos fazendo uma série de lives para falar um pouco da nossa experiência e tudo que a gente aprendeu nessa caminhada com o autismo, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui no início sobre o resumo da nossa história, mas primeiro falando uma coisa muito importante. O autismo é um espectro, né? E ele pode se definir hoje em duas formas, basicamente, tá? Mas não é que ele está preso a essas duas formas, tá? Ele é um espectro, então há uma grande variedade. Mas, basicamente, a gente pode dividir em dois grupos, tá? O primeiro é com atrasos no desenvolvimento, né? Desde o nascimento. Então, o bebê, você vai perceber que ele não atinge as etapas de desenvolvimento dos seus pares. Então, ele está lá com seus 3 meses e tem que já sorrir para as pessoas e ele ainda não faz isso, né? Por exemplo. Mas eu vou falar sobre as etapas de desenvolvimento e o que a gente pode perceber daqui a pouco. Só tô falando dos grupos base, né, de autismo que a gente pode reconhecer. E no segundo caso, que foi o caso que aconteceu com a nossa filha Maria Tereza, os atrasos podem ocorrer a partir de uma idade. Então, até uma idade a criança se desenvolve, vamos dizer, igual aos seus pares, né? Mas a partir daquela idade ela começa ou a ter regressões ou atrasos no desenvolvimento. Por exemplo, a nossa filha Maria Tereza até 1 ano e 3 meses estava de acordo com as tabelas de desenvolvimento, né? E a gente acompanhava isso muito bem, era o nosso filho, a gente estava lá muito cuidadoso, né? Com todas as etapas de desenvolvimento, tá? E então o que acontece? Quando ela chegou o que aconteceu? Quando ela chegou a 1 ano e 3 meses, ela começou a ter regressões. Por exemplo, com 9 meses ela falou a primeira palavra dela, que foi gato. E foi muito bonitinho, foi um dia que o nosso gatinho, o gatinho da minha irmã, tava em casa, assim, e ele tava, a gente começou a chamar ele e ela falou, gato, né? E começou a falar algumas palavrinhas. Mas quando chegou a 1 ano e 3 meses, ela parou de falar. Ela não falava mais palavras, tá? Então, esse segundo caso, né, de basicamente esses dois grupos, é um que a criança o bebezinho, já não tem o seu desenvolvimento, né, igual aos pares da mesma idade, né, ou ele chega numa etapa de desenvolvimento e regride, ou perde habilidade, tá? Então, não foi a única coisa que aconteceu com a nossa filha, ela também começou a ter seletividade alimentar neste período, e a gente viu ela começar a mudar de comportamento, tá? Mas eu vou explicando isso a seguir, quando eu for falando dos sinais, tá? Que daí eu vou dando os exemplos dela. Então, eu tô aqui seguindo a minha listinha para não fugir nada e não faltar nada para você. Então, o porquê e as causas de ter esses dois grupos, né, dentro do espectro autista, a gente vai falar numa outra live quando a gente tratar de diagnóstico, tá? Hoje a gente só quer falar dos sinais, aquilo que as pessoas têm que prestar atenção, né, no desenvolvimento da criança para, né, ter um sinal de alerta, para ver se precisa ou não buscar auxílio, né, ou ter mais atenção àquela criança naquele momento, ok? Então, nessa época, né, vou falar um pouquinho desse período, que a gente começou a ver que a Maria não falava, que ela, na verdade, ela falava até então, que ela parou de falar, né? Como é que eu me senti? O que aconteceu? Então, nessa época, eu primeiro achei que ela não queria falar, era a impressão que eu tinha, então não tentei forçar ela a falar, né? Mas aquilo começou a perdurar por mais tempo, né? Então, a gente começou a buscar a respeito na internet. E a gente não encontrava material que explicasse o que estava acontecendo, né? Porque até então, até pra gente, e hoje eu acho ainda poucos materiais a respeito disso, são poucos os médicos e profissionais que falam a respeito de autismo regressivo, né? Que é também chamado
o autismo quando a criança está desenvolvendo e de repente para ou regride a desenvolver, né? Então a gente se sentiu assim tateando no escuro, né? Se sentiu assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque a gente não entendia aquilo como autismo, porque a gente até tinha visto materiais sobre autismo, mas a gente não entendia, porque até então ela estava desenvolvendo e a maioria dos materiais que a gente encontrava, eu vou dizer até assim, 98% dos materiais que a gente encontrou, até encontrar sobre autismo regressivo, foi depois que a gente já tinha ido ao neurologista, e mesmo assim o neurologista não falou pra gente de autismo regressivo, né? Foi depois que eu encontrei fazendo um curso, tá? Então, outra coisa que... Então, pra gente tava muito... A gente tava muito no escuro. A gente não identificava aquilo como autismo, porque ela estava se desenvolvendo até então. E também não ficava claro o que ela tinha, porque a gente não encontrava outro lugar que ela se encaixasse. Apesar que também ela não se encaixava em muitas das descrições, e por isso que eu tô trazendo isso aqui, de que se falava sobre sinais de autismo em bebês, tá? Então, outra questão também, o pediatra não via nada. Todo mês eu levava ela ao pediatra, né? E ele não via nada como um sinal de alerta, tá? E nem nos encaminhou para nenhum profissional, tá? E então, que sinais são esses? Então, o primeiro sinal que é muito importante é: se não está desenvolvendo, né? Você acompanha tabelas de desenvolvimento e seu filho está atrasado nas tabelas de desenvolvimento ou não está se desenvolvendo, né, com as tabelas de desenvolvimento, ou para de desenvolver ou regride em desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto de alerta, tá? Em relação aos seus pares, tá? Independente se no mês passado a criança estava desenvolvendo, porque foi isso que atrasou muita gente para ajudar a Maria Tereza. E a gente vê hoje que esse tempo era fundamental, né? Não que hoje ela não possa se desenvolver, e pode, a gente ajuda ela e ela está se desenvolvendo, graças a Deus. Mas, vamos dizer assim, entre aspas, ela sofreu mais tempo com o atraso de desenvolvimento, né? Foi um tempo que, entre aspas, a gente perdeu. Porque eu não acredito que a gente perdeu. A gente aprendeu que não deseja fazer. Porque não que a gente ficou parado esperando, né? A gente foi atrás de fonoaudiólogo. Eu pedi ao pediatra, né? Que a gente... a gente precisava, o plano de saúde pedia que o pediatra desse um pedido para levar ao fonoaudiólogo para a gente consultar o fonoaudiólogo. Então, a gente pediu isso ao pediatra e tal. Então, mas a gente não entender essas nuances que eu vou dizer agora, a gente viu que a gente perdeu muito tempo com coisas muito básicas que a gente podia ter trabalhado muito antes. E eu vou explicar por quê, porque eu trabalhei isso com meus outros 2 filhos, tá? Principalmente com o meu terceiro filho, que a gente começou a ver pequenos atrasos de desenvolvimento, tá? E que daí a gente foi trabalhando já no início e ele nunca ficou longe dos pares, tá? No seu desenvolvimento, mas porque a gente já sabia lidar, a gente já tinha passado por tudo isso antes. Então é por isso também que a gente tá fazendo esses vídeos, né? Para auxiliar mães que estejam na situação que a gente estava e não tinha informação, que nos ajudou realmente, tá? Então, vamos lá. Então, se até o mês passado a criança atingiu os marcos de desenvolvimento, se ela parar de desenvolver ou regredir em desenvolvimento, é um sinal de alerta. E deve-se buscar o que nesse primeiro momento? Então, eu já vou falando como reconhecer e vou dando dicas aqui do que a gente fez direto com o nosso terceiro filho, tá? Por exemplo, que a gente começou a perceber pequenos atrasos de desenvolvimento, né? De um mês para o outro, tinha que fazer tal coisa com 7 meses, não tá fazendo. Então vamos trabalhar, né? Isso. Então a gente tem que buscar intensificar a quantidade de atividades, né? Então, se aquela criança está com um pouquinho de atraso no desenvolvimento, por exemplo, uma coisa que aconteceu com o nosso terceiro filho é o contato visual, que daqui a pouco eu vou falar um pouco, né? O nosso terceiro filho, enquanto mamava, não fazia contato visual comigo. E isso é uma característica, né, um sinal de autismo em bebês. Ele tinha apenas 7 meses, tá?
Então, por isso que a mãe, quando está amamentando, não deve ficar no celular, né? Tem que ficar ali fazendo contato com o seu filho, né? Por isso que antigamente as mães às vezes ficavam no local sozinhas para dar mamar para a criança. Antigamente se tinha muito cuidado quando se ia dar mamar para a criança, né? Para o bebê, né? Não tanto pela questão, não podem ver a mãe, não podem ver, não, mas para essa relação, e eu entendi isso depois, entendi agora com o meu terceiro filho, tá? Então, ele não fazia contato visual comigo quando estava mamando, né? Às vezes quando ele estava brincando, quando a gente estava fazendo outras coisas, ele fazia. Mas essa é uma característica em bebês, não fazer contato visual com a mãe. Então, é um sinal de alerta. O que a gente fazia? O meu esposo começou, né, a brincar com ele, de esconder, né? Achou, assim, né? De achou. Quando ele estava mamando, porque ele ficava muito concentrado na mamada, né? E ele começou a interagir comigo durante a mamada, tá? E daí eu comecei a brincar também com ele, e tudo de forma muito lúdica. Então, eu intensifiquei a quantidade de atividades e brincadeiras com ele, né? A gente já aplicava o método Sunrise com a Maria, e já aplicava com ele, aplicava com meu outro filho, que eu nunca vi nenhum, né? É o contrário, Miguel é sempre adiantado em todas as tabelas de desenvolvimento, que é o meu segundo filho, né? Então, mas a gente já aplicava com eles tudo aquilo que a gente vinha aprendendo com o método Sunrise, tá? E, além disso, além de intensificar essa quantidade de atividades e brincadeiras, né, para auxiliar no desenvolvimento, a gente deve continuar observando, tá? E buscar auxílio de um médico especializado em atraso de desenvolvimento, tá? Pode ser um neurologista, né, ou mesmo um pediatra, e também especialistas em autismo, e para verificar se há algo ou apenas um atraso comum, tá? Porque qualquer criança pode ter um pequeno atraso em qualquer área do desenvolvimento, né? Mas o autismo tem atrasos específicos no desenvolvimento no geral, tá? E eu já vou citá-los agora, tá? Então, essa é a primeira coisa, atraso no desenvolvimento geral. O segundo aspecto que é muito importante, que é um grande sinal do autismo, foi o que eu já falei até, né? É o comportamento relacional, né? Que eu estava falando aqui do meu terceiro filho, né? Que não fazia contato visual comigo quando estava mamando, por exemplo, né? Então, o bebê se relaciona com as pessoas, né? A minha filha Maria Tereza, até 1 ano e 3 meses, ela se relacionava com as pessoas. Ela mexia com as pessoas na rua, ela brincava com o vovô na mesa do almoço, ela falava vovô, daí meu pai respondia Maria Tereza. Então, ela tinha um relacionamento com as pessoas, ela brincava com as pessoas, ela mexia com as pessoas, né? E comigo também. E ela perdeu isso. Então, lembra sempre que a criança pode perder, né? Ter uma regressão ou não ter isso, né? Desde bebezinho, tá? Então, esse é um segundo sinal muito importante, tá? Por quê? Porque um atraso no comportamento relacional tem muito a ver com o diagnóstico de autismo, tá? Porque é uma díade, né? O diagnóstico de autismo é atraso na comunicação e ou sociabilização. Então, o aspecto relacional é uma das pernas para o diagnóstico de autismo, e a segunda perna é a estereotipia, tá? Então, como o bebê se relaciona com as pessoas, é importante a gente estar percebendo, né? E aqui entra tanto aspectos também da fala, tá? E também como é a comunicação não verbal. Eu já vou explicar cada item desse, tá? Só tô dando uma geral. Não precisa a criança, agora eu vou falar os aspectos, mas não precisa a criança ter todos os aspectos a seguir, tá? Para ela estar no espectro autista. E também não significa que a criança, tendo alguns desses aspectos, ela esteja no espectro autista. Por isso que é complexo, né, o diagnóstico, né? E quem deve dar o diagnóstico é o médico. Mas que a gente tem que estar em sinal de alerta para esses sinais que, em sinal, eu digo em sinal amarelo. A gente tem que ligar o sinal amarelo e falar assim, atenção, vamos prestar atenção nessa criança,
Vamos ver como ela está se relacionando, como ela está se desenvolvendo, tá? Então, com 6 meses, eu vou falar idade por idade agora, tá? Com 6 meses, a criança não tiver pouco ou nenhum grande sorriso, tá? Porque, no geral, com 3 meses, a criança já começa a sorrir, né? E até antes, algumas crianças, tá? Eu lembro que Maria Tereza, bem antes, ela já sorria. Ou outras expressões calorosas, né? Alegres e envolventes, quando alguém interage com ela ou quando ela vê alguma coisa interessante, tá? E outra coisa interessante a se ver, que marca também isso, é pouco ou nenhum contato visual aos 6 meses. Esse contato visual é uma coisa interessante, porque às vezes não é para todo mundo igual. Não quer dizer que a criança nunca olhe, né? Não é isso. Tem crianças que nunca olham, né? Lembra que a gente tá num espectro aqui, isso vai depender disto, né? Então, tem crianças que nunca olham no olho das pessoas. Tem crianças que olham um pouco e desviam, né? Tem crianças que olham de lado, né? Não fixam o olhar, né? Deixa eu ver. Ou tem crianças que parecem, isso aconteceu com minha filha depois de 1 ano e 3 meses, né? Ela foi paulatinamente regredindo. Então, ela foi perdendo o contato visual, tá? E chegou um momento que a gente tava na frente dela, mas parecia que ela tava olhando através da gente. A gente passava assim a mão, parecia que tava através. Ela não via a gente, tá? Era um olhar, eu chamo até um olhar interno, porque ela não tava olhando. Sabe quando você tá pensando em alguma coisa, você tá olhando, mas você não tá vendo nada, você tá pensando, né? Me lembrava muito isso, tá? Então, com 6 meses, se a criança tem pouco ou nenhum contato visual, né? Ou se teve e regrediu, né? Pode ser em qualquer idade a regressão, ok? Já vi crianças com 4 anos terem regressão, tá? Frases completas, né? E terem regressão, tá? Então, é uma coisa a se observar, tá bom? E eu reforço sempre a questão da regressão, porque foi uma coisa que eu não encontrei material, tá? Então, com 9 meses, pouca ou nenhuma troca de som, sorrisos ou expressões faciais, tá? O som aqui é muito importante. A criança, bem menor do que isso, ela já está balbuciando, tá? Ela já está tentando falar muito mais cedo, ok? Mas aqui, com 9 meses, se ela não está produzindo sons, é um sinal muito de alerta, tá? Para o transtorno do espectro autista, ok? Crianças daí com 12 meses, com pouco ou nenhum balbucio, né? Que é esse ou querer conversar. Criança com 9 meses, ela não fala palavra, às vezes palavra nenhuma, né? A minha filha falou gato aos 9 meses. Mas tem criança que não fala palavra alguma, mas ela conversa com você. Você vê assim, você vê que ela tá imitando, ela tá tentando, ela tá querendo se comunicar, né? E aqui é um ponto muito importante, porque às vezes tem crianças, né, com autismo leve, que antigamente se chamava de autismo leve, né, que estão dentro do transtorno do espectro autista no nível 1, que às vezes até falam muitas palavras, né, mas elas não conversam. Não há uma comunicação. Por isso que a questão social, o relacionamento, é até mais importante do que o atraso na fala, né? Porque às vezes há uma criança que tem, né, está dentro do transtorno do espectro autista, no nível 1, e ela fala, mas não se comunica, tá? Então, pouco ou nenhum gestos, tá? Como apontar, e esse apontar é bem interessante, tá? Com 1 ano, então, a criança já tem que estar apontando. E não é só apontar para o que ela quer, isso é muito importante, mas às vezes a criança até aponta para o que ela quer. Mas ela não aponta compartilhando com a mãe alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, é muito comum, e essa triangulação de olhar, porque às vezes a criança nem aponta, mas essa triangulação de olhar na criança dentro do espectro autista é mais difícil, tá? Mas sabe quando você dá uma olhada para alguém, chega uma pessoa com uma melancia na cabeça, você dá uma olhada para alguém e fala assim, né? Essa olhada, né, às vezes vem com um apontar na criança, né, porque a criança é muito espontânea, então chega a pessoa com melancia na cabeça, a criança olha,
e aponta, né? Às vezes não precisa dizer nada. Essa triangulação do olhar, olhar para a pessoa que chegou com a melancia na cabeça e olhar para você, dificilmente a criança dentro do transtorno do espectro autista faz, tá? E é uma característica, um sinal de alerta, tá? E é bem interessante, porque meu filho do meio, ele era muito isso. Ele é uma criança típica, né? Minha filha mais velha é atípica, mas ele é típico. E ele olhava uma coisa, olhava pra mim, olhava uma coisa. Ou quando eu estava fazendo alguma coisa, essa triangulação do olhar também. Você está mexendo no celular, daí ele olha pra você, olha pro celular, olha pra você, olha pro celular, sabe? Então, isso é muito... É bem mais difícil para a criança que está, o bebê que está no transtorno do espectro autista, tá? E é uma coisa que é fácil de se perceber, né? Outra coisa, né? Também um barulho, né? Às vezes não é só uma pessoa chegar, mas caiu alguma coisa na cozinha, pau! Daí a criança aponta, né? Então, esse apontar, que se a criança não tiver esse apontar, ou esse olhar, né, de atenção para você, essa triangulação, é um sinal bem característico de uma criança que está dentro do espectro autista, tá? Não ter isso, ok? Significa que toda criança não tem esse estado do espectro autista? Não, mas é um sinal de alerta, tá? E outra coisa, essas coisas podem ser ensinadas, tá? Então, eu tô falando tudo aqui, porque meu Deus, e agora meu filho faz isso, né? Fica tranquila. Todas essas coisas, por exemplo, no método Sunrise, são ensinadas, né? Tem como você ensinar, todo mundo aprende. Mas é que quanto antes a criança aprender, mais fácil vai ser para ela lidar com o mundo, lidar com as situações. Então, vamos lá. Então, outros gestos também que às vezes a criança não faz. Dar tchauzinho, né? Querer pegar as coisas, tá? Pouco ou nenhuma resposta a um nome. Isso é bem interessante. Porque você chama, a criança chama, parece que ela é surda. Porque ela não vira quando você chama. Porque se alguém chamar o teu nome, né? Você já olha, né? Então, isso é bem característico também, tá? Como se ela estivesse muito concentrada naquilo que ela está fazendo e você chama, ela não ouve, né? Dá essa impressão. E aqui tem que ter muito cuidado com erros de diagnóstico, porque às vezes as pessoas acham que a criança é surda e não é. Eu até achei muito interessante que o neurologista que a gente foi, ele falou assim, eu falei pra ele, a fonoaudióloga pediu pra que a gente viesse a neurologista, pediu que a gente fosse também ao otorrino, ver se não tem nenhum problema de audição. Ele olhou bem pra mim e falou assim, quando está tocando uma musiquinha na TV que ela gosta e ela está em outro cômodo, ela vem correndo? Eu falei, vai. Ele, então ela não é surda. Eu achei muito... que são coisas simples, mas que às vezes a gente não presta atenção no meio de tudo que a gente tá, né? Ele falou, olha, você pode até fazer o teste de audição, não tem problema nenhum, mas a princípio ela não parece ter um problema de audição, tá? Eu falei, foi indicação da fonoaudióloga, né? Então acho que vão fazer. Mas entende? Então são pequenas coisas que a gente consegue ver. Também no filme da Temple Grandin, ela foi fazer o teste de audição, né? Ela está dentro do transtorno do espectro autista, uma designer dos Estados Unidos da área de pecuária, maravilhosa, ela é PhD, é uma pessoa fantástica. Ela quando era criança, foi diagnosticada com autismo severo, nível 3, né? E daí o que aconteceu? Ela mostra no filme que ela foi fazer o teste de audição e o médico falou, ela é surda. Quando ela saiu do teste, tinha tocado uma música no teste e ela começa a cantarolar a música fora da sala. Daí o médico se assusta, não, ela não é surda, né? Daí eles perceberam que ela não era surda, mas no teste eles tinham feito e achou que ela era surda, então tem falsos diagnósticos, tá? Então, aos mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses, tá? Pouquíssimas palavras, né? Funcionais. Às vezes a criança até fala aquela ecolalia, ela repete, fica repetindo coisas de desenho, musiquinhas, cantarolando, mas ela não tem uma comunicação funcional. Isso é, ela não conversa, ela não comunica, ela não fala através de palavras aquilo que ela quer, tá? Eu vou explicar mais um pouco daqui a pouco sobre a comunicação funcional, tá? Então, isso é um atraso na fala e
ou no desenvolvimento da linguagem, né? Isso é, um atraso na fala ou um desenvolvimento da linguagem, tá? Por volta de 1 ano, tá? E 1 ano e meio, a criança tem que falar entre 6 a 10, tá? 10 palavrinhas, ok? Ai, meu filho tá falando 4 palavrinhas. Calma, gente, né? Não é pra desesperar, é só um alerta. É só pra você ver se tem vários sinais, né? Um sinal só não diz nada, ok? E não se desespere, porque há formas de se envolver todas essas áreas que eu estou falando aqui, tá? O Sunrise cataloga isso bem claramente tem vários métodos de desenvolvimento, né? O que a gente aplica é o Sunrise. E também tem dificuldade aqui nesse período, você já percebe dificuldade para brincar. Minha filha, por exemplo, não brincava quase de bonecas, tá? E ainda hoje, ela não brinca muito de bonecas. Até porque ela tem 2 irmãos e acabou aprendendo a brincar mais de carrinho, né? Mas mesmo assim, nesse período, mesmo que ela pegasse um carrinho, ela ia ficar olhando o carrinho, medindo. Ela até não era daqueles que ficava girando a rodinha do carrinho. Tem uns que ficam girando a rodinha do carrinho. Mas ela gostava de ficar olhando o reflexo dela no chão. Então, parecia que as brincadeiras dela eram muito diversas, né? Daquilo que as crianças normalmente brincam. E ela também não brincava usualmente daí com os brinquedos. É como se ela pegasse aquilo e não soubesse pra quê, como é que brinca com isso, né? Que naturalmente a gente já sabe como brincar, né? A criança típica, né? Então, ou, por exemplo, pegava, em vez de brincar o carrinho, fazer vrum, 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 pegar os carrinhos e enfileirar os carrinhos. E se alguém mudar a fileira, ficar bravo, tá? Não gostar, tá? Ou querer brincar, querer lamber, cheirar o carrinho, tá? Experimentar muito, né? Depois a Maria teve isso também, de pegar os brinquedos e querer morder, né? Tá? Então, é isso. Com 24 meses, né? Poucas ou nenhumas frases significativas de 2 palavras, tá? Aqui não inclui imitação ou repetição. Por exemplo, ela pode cantar uma música inteirinha, ok? A gente tá falando de comunicação. Ela vir e falar, abra a porta, abrir a porta, por exemplo, tá? É comunicação. Eu ter um diálogo, por isso que é uma questão relacional, tá? Até o Sunrise vê muito o transtorno do espectro autista como uma dificuldade relacional que as crianças ou as pessoas dentro do espectro autista têm, tá? Então, essa comunicação funcional, ou às vezes até ela pede algumas coisas, mas ela tem dificuldade de contar coisas. Claro que toda criança tem dificuldade de contar histórias, por exemplo, né? Perdão. Mas nessa faixa etária elas não contam ainda histórias, né? Mas elas têm dificuldade, como naquele exemplo lá que eu falei da melancia na cabeça, né? Porque se o meu filho do meio Miguel visse alguém com uma melancia, ele vai falar, mamãe, uma melancia! Sabe? Não é um chapéu! Ele ia falar algo tipo, entende? Então, e a criança não, ela não comunica, né? Aquilo que aconteceu de exótico, que você até está vendo, né? Mas as crianças têm muito aquilo na boca, né? Eu digo que o Miguel, tudo dele tá na ponta da língua, né? A expressão é natural, é ingênua, né? É assim, parece até que você não está vendo, ele está contando ali como se você não estivesse vendo, né? E está ali na sua frente, né? Por exemplo, viu o Papai Noel? Papai Noel, né? Então, e a criança dentro do transtorno do espectro autista não tem essa comunicação, né? Esse apresentar para você alguma coisa. Por exemplo, ela pode até saber que isso é um celular e que o nome dele é celular, mas ela não comunica o celular, mostrando para você, celular. Não, ela pode falar o celular, mas não é como uma forma de comunicar, entende? Tá. Agora, em qualquer idade, tá? Alguns sinais eu vou dar aqui, em qualquer idade, tá? Sinais de atraso no desenvolvimento, em qualquer idade, que podem ser sinais de alerta para o transtorno do espectro autista, ok? Então, atraso no desenvolvimento da linguagem, então pode ser tanto verbal como não verbal. Então, lembra lá,
tem as etapas lá, tinha que estar falando tantas palavrinhas, tinha que começar a balbuciar, não está balbuciando, tinha que começar a estar falando algumas palavrinhas, está falando, tem que estar falando frase, não está falando. Ou não verbais. Tinha que dar, já tá na hora de estar tchauzinho, não tá dando, né? Não aponta, leva a sua mão para pegar as coisas, né? Então, são atraso no desenvolvimento não verbal, tá? Perda da fala previamente adquirida, tá? Ou perda de características não verbais previamente adquiridas, tá? Balbucio também, perdeu o balbucio, ele balbuciava, ele já fala parou, né? Ou habilidades sociais, né? Como a minha filha mexer com pessoas na rua, para de mexer, por exemplo, tá? Evita contato visual nos olhos, tá? E eu vou repetir isso aqui, porque eu já falei um pouquinho disso, mas porque aqui tá mais completo que eu vou falar, tá? Então, com mais ou menos 1 ano apenas, não busca o contato visual, tá? Quando amamentada, por exemplo. Eu já percebi isso no meu filho com 7 meses e comecei a trabalhar o contato visual, porque tem técnicas, né, para se trabalhar o contato visual e fazer com que a criança olhe, tá? Mas, no geral, é um sinal, ok? Outro exemplo. Você vai trocar o bebê, ele não interage com você, né? Quando se faz uma voz engraçada, você começa... aquela vozinha de mãezinha, né? E a criança não interage com você, tá bom? Alguns não olham nunca, como eu disse, outros olham um pouco, outros olham de forma diferente, ou não olham de forma sustentada. Quer dizer, te olha um pouco e desvia, te olha um pouco e desvia, tá? Ou olha meio de baixo, parecendo tímido, tá? Pode ser uma timidez? Pode, mas a gente tem que observar se é só, né, uma timidez ou não. Olham como se não estivessem te vendo, né? Aquele que eu falei que parece que você é transparente, você parece um vidro, né? Olham através de você, tá? Então, uma coisa muito importante, porque isso aqui me pegou. Porque fala assim, mas a Maria Tereza me olha. E ela me olhava mesmo, tá? No geral, a Maria Tereza me olhava. Assim, quando ela foi regredindo muito, porque a gente começou a ir na fono, começou a buscar tratamento, mas ela continuou regredindo. E ela só parou de regredir com métodos somais, tá? A gente viu que ela ia perder, ela já estava perdendo o olhar para mim também. Então, as pessoas mais próximas dela, que sou eu e o Alan, ela ainda olhava. Mas outras pessoas, na rua ela não olhava. E pessoas de dentro da casa, meu pai, que mora com a gente, ela não olhava, tá? Mas as pessoas mais próximas, com quem ela tinha mais relacionamento, ela ainda olhava, ela me olhava, tá? Mas, então é isso. Por isso que essa questão do olhar, vocês falam assim, mas meu filho olha, né? E também, isso pode ser aprendido, tá? Então, a criança perdeu, como a minha filha perdeu, teve regressão desse contato visual, e ela está retomando, né? Ela começou a olhar as pessoas, ela começou a interagir com as pessoas de novo, né? Ainda tem vezes que ela não olha, ainda tem vezes que ela olha, mas ela olha muito mais do que chegou a um ponto que ela só olhava pra mim, né? Então é isso, então às vezes ela também não olha olha apenas poucas pessoas, né? Tem contato visual com poucas pessoas, tá? Outra coisa muito fundamental como sinal do transtorno do espectro autista, eu acho que é essa aqui, tá? A preferência ou persistência, né, pela solidão. De estar sozinho, de estar num canto, de estar enrolado numa coberta, de estar querendo se fechar no armário, literalmente. Eles gostam de se enfiar em cantinho, em caixinha, né? E evita contato físico, tá? Então, às vezes, quando o bebê é muito pequenininho, muito pequeno mesmo, né? A criança não gosta ou não se importa de ficar no colo. No geral, as crianças gostam de ficar no colo, né? E quando a criança não gosta ou se irrita de estar no colo, né? De estar em contato físico, tá? E você, por exemplo, deixa ela no berço, ela já se acalma, se tranquiliza, né? E ela não liga que você saia, por exemplo. Ela não se importa de você deixá-la sozinha no berço e sair. Ela vai ficar prestando atenção num cobertor, em outra coisa, e não se importa com o movimento seu dentro do quarto de entrar e sair, né? Porque, no geral, as crianças, a mãe sai, a criança chora, né?
Então, são sinais, tá? Sempre lembrando, são sinais, a criança pode ter algum deles e não estar dentro do transtorno do espectro autista, ou não ter todos eles e estar dentro do transtorno do espectro autista, que é um espectro, né? Então, outra coisa, depois de um ano, você leva ela ao parquinho, ela está na escolinha, né? E ela não busca outras crianças. No geral, as crianças buscam outras crianças, tá? Ou se afasta quando estão brincando de alguma coisa. Então, todas as crianças vão brincar de roda na escolinha, por exemplo. Essa criança se afasta, vai pro cantinho. Ou todas vão brincar, por exemplo, aconteceu isso com a minha filha. Ela tava na escolinha, todas as crianças, tem até foto, foram brincar com água, que era uma coisa que ela amava brincar, e ama até hoje brincar com água, né? Qual criança que gosta de brincar com água? Sentar em roda pra brincar com água, como se estivesse lavando uma roupinha. Elas foram, tinha toda uma dinâmica lá da escola, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas estavam brincando com água e paninhos. E ela saiu, eles estavam na área externa da escola, ela foi para cima daquelas casinhas de escorregador, né? E todas as crianças ali em volta brincando. E ela saiu, tá? Então, ou das costas, né? Quando todas as crianças estão ali, mas estão todas as crianças de frente para a professora cantando, né? E ela vira de costas, fica num cantinho, tá? Então, isso é uma característica um sinal de alerta bem importante, porque é uma das díades do transtorno do espectro autista, mesmo que a criança fale, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado. Só isso vai definir um diagnóstico? Só isso é a minha criança autista? Não, porque ainda tem a questão das estereotipias, tem outros sinais, tem os testes psiquiátricos, o diagnóstico, né? Mas são sinais de alerta pra gente prestar atenção e ajudar a criança nesse desenvolvimento relacional. O desenvolvimento relacional pode e deve ser aprendido, né? E não só dentro do espectro autista. A gente tem estudado muito, né? Eu e minha esposa, sobre as questões relacionais. E hoje, até se conseguir um emprego, né? Se deve ter, né, uma grande pontuação em questões relacionais para você conseguir, às vezes, um bom emprego. Isso que vai fazer a diferença entre uma pessoa e outra, que tem lá todas as pós-graduações, toda essa questão relacional, tá? E pode e deve ser aprendido. Então, nesses dois itens que eu falei anteriormente, eles podem ter regressão, tá? Tanto o bebê ou a criança que olhava ou buscava contato físico, né? Ela buscava, minha filha amava abraçar, de repente ela não queria muito contato físico, tudo era, né? E que eu brincava com ela até 1 ano de idade, ela já andava assim bem bonitinha, né? Aquele bebezinho andando, bem fofinha, daí eu abria o braço e falava assim, abraçou! E daí ela vinha me abraçar, a gente ficava meia hora nessa. Daí ela voltava pra lá, daí eu abria o braço de novo e falava, abraçou! E ela voltava a me abraçar, tá? Falava abraço também. Então, e perdeu essa habilidade, tá? Então tem que se prestar atenção, tá? Nisso, tá? Que pode se perder tanto o contato visual quanto a questão do contato físico, tá? Outra questão que eu já falei, mas eu vou só pontuar aqui para não ficar faltando, né? Que eu já dei exemplo do meu filho, é a dificuldade de amamentação ou diferenças na amamentação, tá? Na verdade, eu falei que meu filho não me olhava enquanto mamava, né? Além disso, né? Então, primeiro, há muitas crianças dentro do transtorno do espectro autista que os bebês, quando eram bebês, né? A mãe tinha dificuldade de amamentar, né? A criança tinha dificuldade com a pega, né? Dificuldade em mamar. Quer dizer que toda criança que tem dificuldade de mamar está dentro do transtorno? Não, né, gente? Mas é um sinal de alerta, tá? Porque isso já indica questões motoras, dificuldades motoras, tá? Pode indicar, não quer dizer que seja, porque às vezes é só, a criança não, é só isso, né? Só teve dificuldade e acabou, né? E, no geral, não olham para a mãe quando estão sendo amamentadas. E se você ver, assim, tem muitas crianças que elas têm, né, assim, uma grande interação com a mãe, né, quando estão mamando e tal. E realmente meu terceiro filho não tinha. Os outros, eu nem posso dizer, porque eu não me atentei a isso. E é por isso que eu tô falando desses sinais. Porque, assim, a Maria, pra mim, né, e a gente tem vários vídeos mostrando ela dando tchauzinho, por exemplo, ela apontando, antes de 1 ano e 3 meses.
E graças a Deus a gente, assim, eu filmava ela, tirava foto todo dia. Todo dia, todo dia. E então a gente tem isso muito documentado. Mas tem coisas que eu não prestava atenção. Não prestava atenção se ela estava me olhando, se ela não estava. Eu não lembro disso, assim, né? Eu nunca quis tirar foto dela mamando, assim. Nunca foi uma coisa que eu pensei, sabe? Fazer. E meu segundo filho também não. Mas quando eu tava amamentando o terceiro, e já sabia desses sinais, eu prestava atenção, né? E, bem, já que estando ou não dentro do transtorno do espectro autista, eu posso trabalhar a questão relacional com ele agora, por que não trabalhar? Né? Por que não ficar brincando com ele enquanto mama, para que ele me olhe, para que a gente interaja e a gente já vai trabalhando a interação, né? Por que não? É ótimo isso, né? Então, não esperar é uma ótima coisa, tá? Então, dificuldade de entender sentimentos de outras pessoas. Não quer dizer que a criança é insensível, tá? Porque às vezes já ouvi pessoas falando isso e não é isso. É dificuldade de entender, tá? Os sentimentos. Isso também aparece muito bem no filme da Temple Grant, tá? Mas ela tem dificuldade de perceber nuances. Por exemplo, a pessoa tá sendo sarcástica, a pessoa tá irada, mas sabe aquele olhar que a mãe dá de fuzilamento quando você apronta fora de casa? A criança não percebe, tá? Ela não percebe, porque ela tem dificuldade da questão relacional, né? Então tem dificuldade de interpretar o que a tua fisionomia tá querendo dizer, porque ela tem dificuldade de comunicar verbalmente e não verbal, tá? Tanto a linguagem verbal quanto não verbal. Dificuldade de entender linguagem figurada. Por exemplo, tá dizendo assim, ai, deixa eu ver uma expressão. Eu só lembro da tá chovendo canivete, né? A criança acha que vai chover canivete mesmo. No geral, as crianças têm essa ideia mesmo, né? As crianças são muito literais, né? Mas essas crianças, elas são mais ainda, tá? Tem isso mais ainda. Então, essa é um sinal que é meio difícil de ser percebido, porque, no geral, as crianças têm muito isso. Você fala uma coisa pra criança, ela acha que é aquilo mesmo, né? Tá chovendo canivete, né? Repetição persistente de palavras ou frases. Aqui é ecolalia. Então, ela fala repetidamente a frase que a mãe falou, por exemplo, ou que passou num desenho, a mesma frase, muitas vezes. Mas é como, entre aspas, né, um papagaio que ele repete, mas ele não está se comunicando, né? Ele não está tendo uma conversa, ele está só repetindo, tá? E às vezes isso acontece muito com números. Então, por exemplo, com 2 anos a criança já tem que estar falando frases. Eu quero água, por exemplo, né? Quero água. Às vezes um verbo e uma palavra, né? Quero água, né? Abre a porta, por exemplo. Com 2 anos ela já tem que está tentando se comunicar com 2 palavras. Mas, no geral, a criança dentro do transtorno do espectro autista até fala 2 palavras juntas, mas não está querendo comunicar, né? Por exemplo, falar números seguidos também ou falar cores seguidas, verde, azul, amarelo, por exemplo, né? Não comunica. Mas você pode levar dessa ecolalia para a comunicação. Isso tem técnicas, tá? Então, é um problema a criança ter ecolalia? Não, que bom que ela fala. Tem crianças dentro do transtorno do espectro autista que não falam nada. Então, ela já tem articulação, ela já sabe como articular, ela não está comunicando. E ensinar a comunicação, há técnicas para isso, né? Então, a gente tem já algumas aulas que a gente já fez do método Sunrise que falam a respeito disso, tá? E posso falar disso depois, né? Vou continuar com esse senão eu vou começar a ensinar aqui e não vai dar certo. Então, tá. Então, tem dificuldade, então, de conversar, né? Que eu já falei. Resistência a pequenas mudanças na rotina ambiente. Tá, isso aqui é bem interessante, tá? Por exemplo, não querer tirar o sapato. Porque... e comportamentos, assim, sabe? Então, mudanças na rotina. A gente chega em casa e tira o sapato. Daí, ela sempre tem que tirar o sapato. Se aquele dia ela vai sair de novo, ela tem que tirar o sapato. Entendeu? Mudou a rotina, mas ela não mudou aquilo que aconteceu. Ou, por exemplo, todo dia ela pega o copo e leva na pia, né?
Mas hoje tem que pôr, a pia tá estragada, tá consertando, tem que pôr o copo na mesa. Não, ela não quer deixar na mesa, ela quer pôr na pia, né? Pode até fazer uma birra, alguma coisa, né? Porque ela não compreende essa mudança à rotina ao ambiente. Essa flexibilização também tem técnicas para isso, para trabalhar isso. Interesses restritos, falar sempre de um mesmo assunto, fala monotemática. Então, o que pode ser? Por exemplo, ela só fala sobre dinossauro. Só fala dinossauro. Isso acontece muito com crianças que estão no transtorno do espectro autista, que são do nível 1, né? O antigo leve. Só fala sobre um determinado assunto. Ou só fala de ônibus. Ou só fala de frutas, né? Então, é isso. Comportamentos repetitivos. E aqui entra estereotipias, que é um segundo aspecto muito importante para o transtorno do espectro autista. E tem uma live que a gente fez só a respeito disso. Então, eu vou ver se ponho o link abaixo, tá? Porque aqui, eu vou dar alguns exemplos. O flapping, né? De balançar as mãos, assim. O ficar balançando para frente e para trás, né? Que são os comuns. Girar, ficar rodando no mesmo lugar. Mas tem N outros. Coisas que você nem imagina que é um comportamento repetitivo, que é uma estereotipia. E aqui é o segundo dia do diagnóstico, né? Então, é um sinal muito importante, tá? E a gente fez uma live só sobre isso, tá? Depois, ou eu ponho o link aí pra vocês, ou deixo o nome, tá? Na descrição desse vídeo, tá? Dessa outra live. Então, reações incomuns e intensas a sons, né? Cheiros, sabores, texturas, luzes. Gente, essa lista de sinais é grande. Por quê? Porque é um espectro. Então, às vezes, seu filho vai ter uma coisa e não vai ter outra. E por isso que eu tô me alongando aqui, né? Então, mas essas questões aqui, essas reações, às vezes a criança entra, por exemplo, no ambiente e não quer ficar. Você não sabe o que ela quer ficar. Às vezes ela está sentindo um cheiro que você não está sentindo. E o olfato dela está hipersensível. Ou ela está ouvindo um barulho que você não está ouvindo, ou está ouvindo, mas não te incomoda. Por exemplo, tá cortando grama lá fora, não te incomoda, mas ela está super irritada com aquele barulho e põe até as mãos nas orelhas. Às vezes são luzes, minha filha tinha muita dificuldade com luzes. Ela chegava nos lugares e desligava a luz. E depois que a gente entendeu o que era, né? Então, a luz ofuscava, ela não enxergava direito, né? É problema de hipersensibilidade, tá? A luz. E essas alterações sensoriais, elas melhoraram muito com as terapias, tá? Por exemplo, minha filha não tem mais problema com luz, tá? Com as terapias e também com todo o tratamento que a gente tá fazendo de dieta, suplementação, etc, tá? Que eu não vou falar agora, senão vai alongar demais, tem muita coisa pra falar ainda. E muita não, tem pouco agora, mas eu quero finalizar aqui, tá bom? Então, isso são coisas bem importantes e que às vezes a gente julga tanto a criança. Ai, meu Deus, não quer entrar no lugar, ai, não sei o que, porque a mão no ouvido, porque isso, porque não. E a gente tem que compreender que não é fácil isso, tá? Tem até um vídeo na internet também que mostra como que seria você se sentir, quando seus sentidos estão todos aflorados, assim como acontece nas pessoas que estão dentro do espectro autista, né? Outra coisa que também acontece sobre chamar pelo nome e não atende também, já falei, né? Isso pode ser em qualquer idade, né? Com a questão do cuidado para não achar que a criança é surda e às vezes não é, né? Esse aqui é um aspecto bem importante, que era um sinal que eu via na minha filha e que eu não via em lugar nenhum falando a respeito, até eu fazer o curso. Não tem noção do perigo, né? Por exemplo, ela sobe por cima de tudo e não tem medo de cair. De lugares muito altos, tá? Ou de atravessar uma rua, tá? Ou de uma piscina funda, sabe? A criança não tem medo. Ela parece que não tem medo de coisas que todo mundo tem. E às vezes tem medo de coisas que ninguém tem. Que é por causa das questões hipersensíveis que a gente falou antes, né? Às vezes tem um medo terrível do liquidificador, por exemplo. Né? Do barulho do liquidificador, né? Então tem que prestar bastante atenção nos sinais, porque são sinais bem característicos. Intenso interesse por letras e números. Então, às vezes, a criança até fala todo o alfabeto, mas ela não liga aquele alfabeto ou aquela palavra que ela leu, às vezes lê antes da idade, né? Aquela palavra que ela leu, à função dela, a comunicação. Ela fala
mas não aquela palavra, né? Ela lê aquela palavra, por exemplo, cavalo, mas ela não está, às vezes liga ao objeto, às vezes não, né? Então liga o cavalo ao animal, às vezes não. Mas ela não está comunicando e não está compreendendo. A criança, tem algumas crianças até que leem um livro inteiro, mas não sabem te contar a história no final. Não entenderam nada que leram. Elas sabem ler, elas sabem o código, né? Mas aquele código não significa nada, entende? Essa aqui é uma coisa bem interessante. Então é a chamada hiperlexia, tá? Facilidade de ler antes da idade, mas no geral não entende o que lê, tá bom? Dificuldade na atenção compartilhada, que eu já falei, que é a questão de triangular, de apontar, né, de compartilhar só com o olhar alguma coisa, né? Então, esse compartilhar com o olhar, que a gente faz muito isso, né? A criança não, ela tem dificuldade, tá? E, por fim, seletividade alimentar, que é um dos sinais bem característicos também. Quer dizer que toda criança que é seletivo, que não quer comer, que, entre aspas, é chata pra comer, né? Que eu não gosto dessa expressão chata. Mas é o que, às vezes, as pessoas falam, né? Ela é chata pra comer. Está dentro do transtorno do espectro autista? Não, mas é um sinal, tá? Ela se alimenta com pouca variedade de alimentos. Inclusive, minha filha, então, em 3 meses, comia tudo que a gente põe no prato. Daí, com 1 ano e 3 meses, depois, quando ela começou a ter as regressões, foi uma das primeiras coisas que notou. Foi a seletividade alimentar, tá? Então, nós sabíamos que a nossa filha tinha essas características, né? Tínhamos um diagnóstico em aberto, né? E levando nossa filha a vários profissionais, mas, como eu disse, ela não estava desenvolvendo. Até a gente assistir o filme Meu Filho, Meu Mundo, ok? Então, assistam o filme Meu Filho, Meu Mundo, eu acho que vai ser muito bom para vocês. Foi através dele que a gente encontrou o método Sunrise. E a gente deu esse voto de confiança pro método Sunrise, que eu fui citando aqui algumas coisas a respeito de, olha, dá pra trabalhar isso aqui, fica tranquila. Se o teu filho tem sal, não tem problema, é só trabalhar isso, né? Porque a gente vê tudo como, meu Deus, e agora meu filho não consegue. Não, todo mundo é capaz, tá? E a gente conheceu o testemunho, né, da primeira criança que foi tratada através do método Sunrise, que foi o Ron Kaufman. E era um autista nível 3, severo, e teve uma recuperação incrível, e hoje ele não pontua mais nos testes de autismo, né? E no início foi difícil pra gente entender, sabe, tudo isso, porque por causa dessa dificuldade de ver os sinais, e é por isso que a gente fez esse vídeo, né? Mas uma coisa que a gente entendeu quando a gente fez quando a gente começou a fazer o método Sunrise, que também não foi fácil quando a gente começou a aplicar, a gente entendeu uma coisa, tá? Que no início a gente não tinha entendido. Que uma das chaves da criança dentro do espectro autista é a persistência. Aliada a técnicas corretas, técnicas eficientes, técnicas cientificamente comprovadas, como por exemplo o método Sunrise, tem outros métodos, tá? O que funciona é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? E os caminhos neurais precisam ser reforçados para as crianças, principalmente as crianças dentro do espectro autista. Então, toda habilidade tem um caminho neural, né? Ou mais de um caminho neural. E para reforçar esse caminho neural, nós precisamos de uma emoção forte, positiva, e persistência. E isso, nossa, isso é a chave. É a grande chave da maioria das crianças dentro do espectro autista. Foi a chave da minha criança. E se você não desistir e ensinar, toda criança aprende. Ela é apenas diferente, tá? As pessoas no transtorno do espectro autista têm dificuldades, assim como todas as pessoas têm dificuldades, né? E tanto como as pessoas típicas têm dificuldades e podem superá-las, as pessoas dentro da transtorno do espectro autista também, tá? E são apenas dificuldades diferentes, né? E assim, a Maria voltou a se relacionar com as pessoas, ela me vê, eu não sou, né? O vovô não é mais transparente. E assim, só, por exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu esse fim de semana.
A gente saiu ao shopping, passeou. Eu tinha que comprar uma roupinha pro meu filho mais novo, a gente comprou. Fomos ver o Papai Noel, tiramos uma foto com o Papai Noel, brincamos no trenzinho de exposição no shopping, né? E foi um lazer. Ela saiu tranquila, ela voltou tranquila. Um outro sinal de criança dentro do transtorno do espectro autista é aquela briga, aquele choro, né? Muito choro. Minha filha chorava mais de 1 hora por dia. A gente saía, ela chorava. A gente entrava no carro, ela chorava. Ela saía do carro, ela chorava. Sair com ela e ter um lazer, como deveria ser, uma coisa comum, normal, né? É simplesmente maravilhoso e é possível. E é possível, né? Através das técnicas, se você identificar os sinais e trabalhar eles. Então, por isso é muito importante saber os sinais, porque a solução é o problema é a solução, tá? Então, se a gente tem uma dificuldade, ele mesmo vai nos ajudar, tá? Então, se eu vejo que a minha criança está com dificuldade de contato visual, vamos ensinar para ela contato visual, né? Não importa qual seja a dificuldade ou o sinal que você está vendo no seu filho, né? Se ele está dentro do transtorno do espectro autista, né? Ou não, né? O importante é que ele se desenvolva. O que nós queremos é que nossas crianças se desenvolvam, que eu quero que minha filha se desenvolva. E nós estamos conseguindo isso através do método Sunrise, graças a Deus, né? Então, tem vários vídeos sobre o método Sunrise. Espero que eu tenha ajudado aqui falando sobre os sinais. Espero que a nossa história ajude muitas crianças, tá? Não esqueçam, todo mundo aprende. É isso por hoje e até o próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe vocês.